Olá, gente! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo, não é? Então, nós vamos iniciar agora mais uma aula de língua portuguesa. Professora Zaidan, qual é o tema? Tá aqui, ó. Mas eu não disse nada disso. Professora Ana Zaidan. Vamos lá, meus amores. Como sempre, nós iniciamos com o quê? Com aquela bela acolhida. Prestem bem atenção. A educação é o nosso passaporte para o futuro, pois o amanhã pertence às pessoas que se preparam hoje. Malcolm X, né? Então, vocês precisam cada vez mais pensar no futuro e o futuro é agora. Então, vocês têm que começar a se preparar, foco nos estudos, para o quê? Para que vocês, no futuro, vocês tenham, ó, um futuro bem tranquilo, tá certo? E bem promissor. Então, nós vamos iniciar agora o nosso conteúdo. Vamos lá? Estão preparados? Vamos lá. Leitura de imagem. Ai, que coisa mais linda! O que é que vocês estão vendo aí nessa leitura? O que é que vocês poderiam dizer dessa imagem, né? Que é linda, que tem muito verde, né? Que essa flor ela é branca, que essa flor é maravilhosa, não é? Tudo isso aí são atributos, tudo aí são características, tudo isso aí são qualidades. E é isso aí que nós vamos ver na nossa aula que vai estar começando agora. Vamos lá? Os objetivos dessa aula: identificar processos derivacionais de sufixação na formação das palavras, grafar de acordo com a língua padrão as palavras com X, CH, com G e com J, analisar propriedades semânticas, que é o significado, morfológicas, que é a forma, numerais, artigos, adjetivos em frases. Adjetivos, né, gente? Prestem atenção e se liguem nessa abertura que nós fizemos do quê? Da leitura de imagens. Problematização. Você sabe o que são sufixos? Não? Você sabe como identificar um artigo, um adjetivo, um numeral numa frase? Um menino bonito ganhou em primeiro lugar. Já falei tudo numa frase, não foi, gente? Eu falei o quê? No artigo. Eu falei no artigo indefinido não é? Ele é um artigo indefinido, ele é masculino e ele é singular. Quando eu falo bonito, eu estou falando que é uma qualidade, é a qualidade do menino. E quando eu digo que ele passou em primeiro lugar, ele está o quê? É um numeral, numeral ordinal. Tá certo? Então, nossa aula de hoje vai ser sobre artigo, vai ser sobre adjetivo e também sobre numeral. Sufixo o que é? Em gramática, sufixo é um afixo que se adiciona ao final de um morfema ou palavra. Opõe-se ao prefixo. O sufixo é a parte que vem depois do radical. Sufixo, exemplo, se adicionarmos o sufixo eiro, formador do substantivo, a palavra primitiva pedra, se eu coloco eiro, vamos originar que palavra derivada? Pedreiro. Tá certo? Então, nós temos aqui, né, uma palavra também chamada palavra primitiva, que a gente vai estudar lá na frente, e também a palavra derivada. Nós colocamos o quê, gente? Um sufixo, que vem após a palavra, tá certo? Pedra, pedreiro, podia ser pedraria também, não é? Sufixo. O que é um sufixo na língua portuguesa? A essa unidade mínima significativa que integra a palavra é dado o nome de sufixo. Dessa forma, pode-se dizer que o sufixo é o elemento que se agrega após o radical para modificar-lhe o significado. Exemplos de sufixos, vamos ver? Sufixos aumentativos. Ão,
aço, alhão, arel, arra, arrão e eirão, paredão, ricaço, que é de aço, grandalhão, que vem de lhão, povaréu, não é? Réu, bocarra, né? Arra, homenzarrão, arrão e boqueirão, eirão. Então, esses aí são exemplos de sufixos do aumentativo, tá certo? A gente fala tanto, né, gente, mas a gente nunca está pensando, a gente nunca sabe que é um sufixo, né? Então, a partir de hoje, quando vocês veem, né, casarão, né, ricaço, grandalhão, eita, professora, eu já sei que isso aí é um sufixo, o quê? No aumentativo. Exemplo de sufixo no diminutivo. Inho, zinho, acho, ixo, eco, ela, ote e isco, bebezinho, pedrinho, avozinho, riacho, que é um rio pequeno, barbicha, soneca, viela, não é? Que é uma rua pequena, velhote e chuvisco, aquela chuvinha fina, né? Ah, eu vou poder sair de casa, não vou nem levar a sombrinha, porque está só um chuvisco. A gente não escuta muito isso. Então, isso aí é um sufixo, sufixos diminutivos. A gente falar um pouquinho sobre sufixos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Ortografia. O quanto é importante a ortografia, né? Na nossa língua portuguesa, a nossa norma culta, né, gente? Então, vamos falar um pouquinho sobre ortografia. A ortografia se caracteriza por estabelecer padrões para a forma de escrita das palavras. Essa escrita está relacionada tanto a critérios etimológicos, ligado à origem das palavras, quanto fonológico, ligado ao que as formas, fonemas representados. A ortografia é importante para compreender que a forma de grafar as palavras é produto de acordos ortográficos que envolvem os diversos países em que a língua portuguesa é oficial. A melhor maneira de treinar a ortografia é qual? Qual é a melhor maneira que eu falo sempre para vocês? Ler, ler e ler. Tem que estar lendo sempre. Então, vocês vão estar sempre treinando com a leitura, tá? Então, também escrever e consultar o dicionário sempre que houver dúvida. O que é que eu digo para vocês em sala de aula? Separa um caderninho, todos os dias vocês vão lá no dicionário, ou 2 vezes na semana, como vocês queiram, e vocês escolhem 2 palavras e vocês vão colocar o significado dessa palavra e como é que vocês podem utilizar na frase. E depois vocês vão passando para onde? Para os textos. Então, vocês vão ter, ó, várias palavras e vocês vão estar com um vocabulário riquíssimo. Tá bom, meus amores? Vamos ver agora o emprego do X e do CH. Eu vejo muita gente trocando, né? O X e o CH, essas letras, né? São muito, às vezes a pessoa, quem lê muito, né? Então, vai poder distinguir, né, quando é escrito com X e quando é escrito com CH. Mas tem umas regrinhas que vocês vão conhecer agora. Vamos lá? Após um ditongo, exemplo, caixa, frouxo, peixe, né? Então, aí, né, o ditongo, o EI de peixe, então, a gente vai usar sempre o X. Agora, há uma exceção. E qual é? Recalchutar e seus derivados. Então, aí vai ser com CH. Mesmo tendo ali, ó, o ditongo AU. Professora Zaidan, a senhora não disse que tivesse o ditongo AU seria com X? Sim, mas existem exceções e essa é uma delas, tá bom? E também após a inicial em, enxame, enxada, enxaqueca, né? Então, a gente vai usar sempre a letra X. Emprego do X e do CH continua ainda. Emprega-se o X, há ainda mais regras, após a sílaba inicial me. Exemplo, mexer, mexerica, mexicano, mexilhão, exceção de
mecha, né? Mecha, pode ser uma mecha de cabelo, entendeu? Então, isso aí é uma exceção. Começou com me, mas essa é escrito com CH. Em vocábulos de origem indígena ou africana, ou nas palavras aportuguesadas. Exemplos, abacaxi, chavante, orixá, xará, xerife e shampoo. Tá bom? Emprega-se ainda o X, essa é a quinta norma, regra, nas seguintes palavras, bexiga, bruxa, coachá, faxina. Então, nessas palavras aí que vocês estão vendo, é escrito com X. Temos xadrez, xarope, xaxim, xícara, chale, xingá, né? Tudo aí é escrito com a letra X. E agora nós vamos para o CH. Nos seguintes vocábulos, né, que nós utilizamos o dígrafo, né, que o CH é um dígrafo. A palavra cachorro, ele tem um CH, que é o dígrafo, né, gente? Então, ó, nos seguintes vocábulos, bochecha, bucha, cachimbo, chalé, charque, chimarrão, né? Então, todos esses aqui é escrito com o CH. Ó, tchau, salsicha, pechincha, mochila, então é escrito com CH. Certo? Nas classes gramaticais, as palavras das classes gramaticais são 10. Eu falei para vocês na outra aula, na aula antes dessa, que nós íamos trabalhar com as classes gramaticais. A gente já trabalhou com o quê? Substantivo. Não foi isso, meus amores? E nós vimos até subdivisões do substantivo, tá? Então, a gente sabe que são substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. E hoje a gente vai trabalhar com o quê? Adjetivo, artigo e numeral. Logo no início eu dei um exemplo para vocês. E nesse início eu usei 3 classes gramaticais, que seria até assim, se eu colocasse assim, analise morfologicamente a frase abaixo. E eu falei uma frase para vocês e analisei aqui bem rapidinho para vocês. Numeral. Numeral é a palavra que indica a posição ou número de elementos, tais como primeiro, dúzias, exemplo das frases, né, com numeral. Um pastel, por favor. Primeiro, as damas. Dezenas de pessoas estiveram presentes. Então, nós estamos falando aí de uma classe, né, gramatical, ou classe de palavras chamada numeral. Dica. Vamos ter uma dica aí, vamos ganhar uma dicasinha. Os numerais são classificados em cardinais, 1, 2, 20, 50, 1000, 200. Ordinais, primeiro, quinquagésimo, centésimo, milésimo, multiplicativo, né? Dobro, triplo, e aí vai. Fracionários, não é, gente? Meio, não é? Terço. E coletivos, né? Coletivos, eu vou falar assim de um bando de abelha. Eu não vou dizer um bando de abelha, vou dizer um enxame, não é? Eu passei ali e vi um enxame. Então, todo mundo sabe que é de abelhas, tá certo? Então, essa aí é uma dica, essa dica vale ouro. Artigo. Eu falei para vocês no início daquela frasezinha que artigo é a palavra que antecede o substantivo. O, as, os, as. Uma, uns, umas, não é? Então, quando eu digo o menino saiu, eu estou usando o artigo definido o menino. As meninas saíram, artigo, né? Definido, plural, as. Uns constroem, então, uns, artigo indefinido, está no plural. E uma chance é o que preciso, é também um artigo indefinido, singular, não é? Feminino. Adjetivo, eu comecei com uma flor linda mostrando para vocês, falei das qualidades, das características, para poder falar agora sobre artigo, né? Sobre adjetivo. Adjetivo é a palavra que caracteriza e atribui qualidade ao substantivo, tais como feliz, super interessante, amável. Exemplo, a criança ficou feliz, o artigo foi super interessante, sempre foi amável comigo. Então, as características, as qualidades são o quê? Adjetivo. Essa sala aqui é linda, iluminada, as pessoas que trabalham aqui, aqui com a gente, que nos ajudam, né?
nesse estudo são maravilhosos. Então, o adjetivo, a qualidade deles, que é que são maravilhosos. Entendeu, gente? Para vocês entenderem bem direitinho. E a avaliação, professora? Qual a palavra abaixo é formada pelo acréscimo do sufixo? Vocês vão ler, eu não vou ler isso aí para vocês, não. Essa leitura é com vocês, tá certo? E vamos treinar um pouco. Então, vocês vão pegar esse sufixo, airo, eiro, óleo, ouro, e vão formar palavras, tá? Vou dar só uma delas, né? Enfermo, eu boto eiro, fica enfermeiro, e por aí vai. Façam direitinho essas atividades, para depois mostrar ao seu professor. E vamos terminar aqui com essa mensagem. Ah, professora, a aula está terminando. Tá sim. Então, por meio do estudo, você encontrará tudo o que precisa para conquistar seus sonhos. De Mariana Moreno, beijo no coração e até a próxima!